chega aqui, eu queria te cumprimentar, mas não é possível, infelizmente. Hernani, prazer estar te recebendo aqui nesta sexta-feira para a gente tirar um pouco das dúvidas e acalmar um pouco o povo, né? Porque o momento agora, o psicólogo é importantíssimo, né? Bom dia, Ademir, bom dia, pessoal que está em casa. De fato, é um momento tenso, é um momento onde o medo está muito latente aí em todos nós. E, de fato, a gente precisa conversar, porque algumas ações podem ajudar para que a gente viva esse nosso período de isolamento aí de uma forma mais amena possível, com menos comprometimento para a nossa saúde mental. Né? Tá certo. Hernani, vamos começar primeiro com os idosos, que é um negócio que eu tenho certeza que está deixando todo mundo assustado, né? Todo mundo tem o pai, o avô, aquela preocupação muito grande. Como é que fica a situação do idoso que não consegue ficar em casa, ele quer sair, bater papo, quer abraçar o neto, quer abraçar o filho quer abraçar o pai? Como é que fica essa situação do idoso? É um público que preocupa muito, né, Ademir? O idoso tem o hábito dele muito mais social do que às vezes muita gente. Vai na praça conversar, vai jogar ali o seu baralho, pega na vizinha, o neto, né? pega o neto. E a gente sabe que para o idoso reorganizar a rotina dele é muito mais difícil do que para nós mais jovens. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com os idosos nesse sentido. Eu trago uma questão psicológica também, que é o fato de todo esse movimento preocupar ainda mais os idosos em função do volume de mortes. Então, acaba que a pressão é maior para os idosos. E a gente ainda tem uma questão existencial, que é a da finitude, que é a própria proximidade da morte, que talvez para eles torne o ambiente ainda mais pesado. Então, esse momento é o momento da gente usar as nossas redes sociais, o apoio que a gente tem aí do pessoal mais novo, para promover essa interação com os idosos ainda que à distância. Põe um neto para conversar com ele por imagem, por algum instrumento que permita essa interação, porque ajuda muito, né? O telefone, liga, Telefone, liga, WhatsApp, ou mesmo ali o Skype, algum meio de comunicação, né? E o estresse das pessoas? Aí não fica só no idoso, aí fica em todo mundo. Como é que tá isso? Nesse ponto, eu vou até pedir para colocar uma imagem para a gente aqui. É um ponto muito interessante. Ô, Cláudio, pega o gráfico aí, o Hernando trouxe aqui, nós vamos ver aqui no telão nosso. Então, tá aqui já. Eu gostaria que você explicasse o estresse. Como é que é isso? Primeiro, Ademir, acho que vale a pena a gente fazer uma colocação. Ninguém está imune a esse momento. Sim. Né? Se a gente pegar o idoso, é um público-alvo, ele está tenso. Se nós pegarmos o pessoal que parou de trabalhar e foi trabalhar em casa, é tenso, porque às vezes não tem o equipamento tudo para fazer o trabalho lá, não tem um ambiente adequado, às vezes tem que trabalhar de dentro da cozinha e tem filho, então gera uma tensão. Você pega quem continua trabalhando, nós temos esquecido desse público, o pessoal que vai trabalhar também vai com um nível de ansiedade muito maior para o trabalho. Pega um operador de caixa de um supermercado, pega o pessoal da indústria, né? E eu diria mais, pega o pequeno empresário que está com o seu negócio fechado. Está gerando uma ansiedade nele, porque... Ele é a empresa, né? Ele é a empresa. E para os empregados dele, que fica ali com aquele medo de ser desligado do desemprego, né? Eu trouxe essa imagem porque tudo que a gente vive na nossa vida é uma combinação de dois fatores. O nível de dificuldade da situação e a habilidade, a competência que nós temos para lidar com aquilo. Quando a gente tem uma dificuldade muito alta e uma habilidade pequena, isso gera na gente estresse, ansiedade, né? Tanto para realizar alguma atividade profissional, como também para se adaptar a uma situação nova, que é o que nós estamos tendo agora. Pega um idoso, por exemplo, ele não está acostumado a ficar só dentro da casa dele. Então isso aumenta a dificuldade para estar lá. Então a gente gera ansiedade, gera estresse nessa pessoa. Pega o trabalhador que está em home office, que não tem as condições ideais. Ele vai ter que se adaptar, às vezes ele não tem um link de internet interessante que vai atender, o equipamento ideal, o espaço ideal. Então isso gera estresse e ansiedade. O outro lado também é possível. Se eu tenho uma dificuldade muito baixa, pega a pessoa que simplesmente saiu do trabalho e está parada em casa. Isso gera nela um tédio, um desinteresse, não tem nada para fazer. E aqui pode vir, inclusive, sintomas de depressão, como aqui também pode gerar depressão. Então nós temos ansiedade e depressão como as duas doenças que mais chamam a atenção e que a gente tem que ter cuidado. Tá. Então tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo nesse momento que você acabou de fazer. O que tem que fazer para amenizar isso, então? Eu vou pedir a segunda imagem, Ademir. Tá.
O ideal, isso é uma reprodução de um psiquiatra paulista chamado Paulo Gaudêncio, é a gente equilibrar o nível de dificuldade com as nossas habilidades. Quando a gente consegue equilibrar, a gente tem o que a gente chama de faixa do fluir. E aí aquele estresse que é doentio, negativo, vira um bom estresse, que é o frio na barriga que dá quando você vai fazer uma palestra, né? Aqui entra o desafio. Então, por exemplo, eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair. Eu posso, vai ser um período entediante, mas eu posso criar desafios para mim ali. Por exemplo, eu posso querer arrumar meu guarda-roupa, arrumar minhas coisas, remodelar minha casa, mudar móvel de lugar. Posso utilizar aí, às vezes, de mecanismos mesmo de interação com outras pessoas. Posso pegar um livro para ler. O fato é que eu preciso romper esse tédio, aumentando a dificuldade. A grande recomendação tem sido criar uma rotina, não é? Criar uma rotina diferente para suas atividades diárias. Por quê? Para você sair desse tédio, ter uma obrigação, uma certa dificuldade naquele dia, se organizar e entrar nessa faixa aqui que torna o momento um pouco mais tolerável. Cara, né? então quem está em casa, ó, muito interessante o que você está dizendo. Tá? E aí, às vezes, você tem que procurar um psicólogo e hoje está, não sei... Então, o pessoal está trabalhando nessa área, né? Tá. Na área de saúde. Há uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que permite o atendimento online. Então, os psicólogos estão fazendo atendimento online. Nós temos prefeituras que estão oferecendo esse atendimento online, inclusive a prefeitura aqui de Varginha. Você consegue os telefones, né? Tem o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Inclusive, um dado interessante, Ademir. Nesse período de isolamento, o CVV tem recebido menos chamadas do que no período normal, né? Essa informação veio do capitão Riquelme, que acompanha o movimento, que é do Corpo de Bombeiros, e tem uma hipótese. Tem duas, na verdade. Uma é porque tem menos voluntários para atender, então pode ser por isso. E a outra é o fato das pessoas estarem mais em casa, mais juntas, tem uma demanda menor daquela solidão, daquele momento que mais fica unida. propício. Agora é o momento de união, não é verdade? De união. Mais distante. Unir e distante, não é verdade? É um desafio, né? Mas... É um que a gente nunca mais vai esquecer disso. Fernando, eu quero te agradecer, né, de coração aqui, porque você ajudando as pessoas em casa é muito importante, que o povo precisa de uma palestra, de uma palavra, de um amigo. Eu quero te agradecer e parabéns pelo seu profissionalismo, viu, Fernando? Tá joia, obrigado. E vamos, na medida do possível, passar esse momento com serenidade, porque passa, Ademir. Passa. Essa ideia de que vai passar, a gente precisa alimentar. Não é a primeira vez no mundo que acontece isso, e já passaram outras gerações por isso, e nós vamos passar também. Como é que o pessoal encontra o Hernando nas redes sociais? Hoje eu estou como coordenador do curso de Psicologia do Unis, então certo. lá tem os meus contatos, Lá só no Unis. entrar lá no curso de Psicologia do Unis, acha os meus contatos. E um abraço a toda a equipe lá do Unis. Isso. Muito obrigado pela Valeu, presença. obrigado. Muito bem, tá aqui ó, o Hernani Júnior, psicólogo, tá aqui para ajudar a gente, né? Esteve aqui para ajudar principalmente quem está em casa aí. Você às vezes está meio depressivo, eu sei muito bem. Você que é empresário, pequeno empresário, pelo amor de Deus, né? Como é que nós vamos fazer? E o autônomo, que eu não falei aqui, né? Você